Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E com uma surpresa na tarde deste domingo, foram definidas as semifinais do Campeonato Sergipano. O Sergipe, líder da competição até agora, vai encarar o América, que surpreendeu todo mundo e enfiou um sonoro 3-0 no Lagarto em pleno Barretão. Já o Dragão fará o clássico contra o Itabaiana, após os dois times terem oscilado durante a competição e terem tido dificuldades para passar por suas partidas nas quartas de final. O Itabaiana passou pelo Falcon por 1-0, podendo ter empatado, e o Dragão precisou levar para pênaltis para conseguir passar pelo Galo do Sertão, pelo Guarani de Porto da Folha. Vamos falar nesse vídeo porque a semifinal vai ser um divisor de águas do Confiança. Vamos relembrar como foram as semifinais, as quartas de final, né, a classificação do Confiança sobre o Guarani, o peso da decisão pelos pênaltis, como chega o Itabaiana, as datas e como vai ser essa semifinal. Falar um pouco também da outra chave, né? Uma leitura geral de como está o momento de Sergipe e América. E por fim, o impacto disso tudo para o Confiança, o que está em jogo nessa semifinal do Campeonato Sergipano. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo para a gente falar de Campeonato Sergipano, semifinal, reta final decisiva. Se o Dragão não empolgou, o fato é que fez o dever de casa, fez o que se esperava até aqui, chegou entre os 4 melhores e agora é conseguir continuar lutando pelo título. Vá dando seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. A gente traz sempre 1 ou 2 vídeos por dia aqui no canal, que você vai ficar super bem informado sobre o Confiança. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a se manter de pé. Sempre que você estiver vendo no celular, sempre vai ter um botão seja membro, ou eu deixo um QR Code na tela toda vez que passa embaixo o nome dos membros. Falando em membros, mandar um abraço para Gabriel Miranda, que além de patrocinador do canal é membro e está completando mais um mês, completou mais um mês ontem de participação aqui no nosso clube de membros. Valeu, Gabriel, tamo junto. Agora vamos lá, vamos começar falando sobre o peso da semifinal, né? O Confiança entra veio o Campeonato Sergipano todo oscilando, não fez nenhuma partida de encher os olhos, mas foi passando. O time é um time caro, é um time forte, mas ainda não ganhou liga, ainda não impactou positivamente o torcedor. Esse momento do time dá um peso ainda maior ao peso natural que já teria uma semifinal. A semifinal teria um peso natural de chegar a mais uma decisão do Campeonato Sergipano. Chegando na final, você tem vaga na Copa do Brasil, você tem vaga na Copa do Nordeste. Isso já impacta a próxima temporada. Você chega na Série C com mais tranquilidade, chega na Copa do Nordeste com mais tranquilidade, mas esse tem um impacto adicional por ser o primeiro ano da SAF e o péssimo início de Campeonato Sergipano bota aí esse time com uma chance de ouro para virar essa chave, fazer 2 partidas ótimas contra o Itabaiana, chegar na final e mostrar para que veio, e mostrar o peso e a tradição do Confiança, ou realmente se afundar em uma crise sem precedentes. Então vamos ver qual caminho o Confiança vai escolher. Mas para chegar até aqui, a gente precisou passar pelo Galo do Sertão, fazer uma breve recapitulação. O Dragão enfrentou o Guarani no último sábado, foi 0-0 no tempo normal. A Confiança fez um primeiro tempo até interessante. Segundo tempo, até que a gente teve até um pouco mais de chances do que no primeiro, mas o time não jogou tão bem assim. Foi muito mais falhas e o cansaço do Guarani, que soube marcar, soube equilibrar o jogo, levou para os pênaltis, e nos pênaltis o Dragão foi melhor. A semifinal meio que mostra um pouco do que foi o Confiança nessa reta final de Campeonato Sergipano depois da saída de Luizinho. É um time que tem muita dificuldade de marcar gols, mas também é um time muito sólido na defesa. Rafael Pascoal fez uma ou 2 defesas no tempo normal, principalmente em um abafo inicial do Guarani. Depois disso, ele só veio ser acionado na cobrança de pênaltis. Então, é um time que tem uma defesa muito sólida, mas tem um ataque muito ruim. Eu sempre falo que defesa ganha jogo, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Espero que dessa vez eu esteja certo.
mas para ganhar o campeonato precisa de um ataque minimamente decente. Agora vamos lá falar do Itabaiana. O Itabaiana foi o segundo colocado na fase de grupos. O Itabaiana até agora que não venceu nenhum clássico. O Itabaiana perdeu pra gente, perdeu pro Sergipe, empatou com o Lagarto e penou para vencer o Falcon por 1 a 0. Dione fez 1 a 0 Itabaiana aos 14 minutos. Depois disso, o jogo foi muito equilibrado. O Falcon teve muita chance. Se talvez fosse um time um pouco mais qualificado, como o Guarani ou como o América, a história que estaria contando hoje seria completamente diferente. Então, é um adversário que tem tradição, também está na Série C, também está passando por dificuldades e também está com treinador interino. Então são muitas coincidências nesse Confiança Itabaiana. E se um clássico já é aberto, 50% para cada lado, esse então está mais aberto ainda. Eu nem sei se é 50% para cada lado, acho que é 40% para cada lado. E bota 20% aí pro Deus nos acuda, pro desespero, para, enfim, quem Deus na hora abençoar que há de ganhar essa partida. Esses confrontos vão acontecer em ida e volta. O primeiro jogo acontece aqui em Aracaju, quarta-feira, 20 horas, na Arena Batistão. A torcida do Dragão precisa lotar o Batistão, chegar o máximo que ele puder. Lotar não vai conseguir, que eu sei que não vai, mas o máximo possível de torcedores tem que ir na arena pra gente empurrar esse time no grito, no gogó, até porque eu sei que vão ter muitos torcedores rivais aqui também. E no sábado, dia 28, às 16 horas, no Etelvino Mendonça, o jogo da volta. Ou seja, o Dragão precisa fazer o resultado em casa para chegar lá no nosso salão de festas de campo, conseguir carimbar a vaga para mais uma final. Seria a quarta final consecutiva do Dragão no Campeonato Sergipano. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Já na outra chave, nós temos Sergipe e América de Propriá. Esses jogos vão acontecer na quinta-feira, 26, aqui em Aracaju, na Arena Batistão. Não, desculpa, tô completamente maluco. O primeiro jogo a gente não sabe onde vai ser, porque seria quinta-feira à tarde lá em Propriá, mas o América tem uma punição de perda de mando de campo que pode ser revertida. Como o jogo é contra o Sergipe, a operação Salva Sergipe está muito em voga, está acontecendo desde o início do campeonato, eu acho que eles não vão reverter, então a gente ainda vai esperar em que local, em onde vai acontecer esse jogo. Já a volta vai ser 1º de março, aqui em Aracaju, às 16 horas, domingão. E aí vamos lá, América, lutar por essa vaga na final. O Sergipe chega como líder, liderou de ponta a ponta não, né? Assumiu a liderança, não largou mais da primeira fase, e não jogou as quartas de final, esperou o adversário da semifinal, e esse adversário será o América, que ficou na 6ª posição, salvo engano, não, na 7ª, enfim, 6ª ou 7ª posição, não me lembro agora, e encarou o Lagarto jogando fora de casa e venceu o Lagarto por 3 a 0. Detalhe, o América não é pato morto, o América vai dar trabalho para o Sergipe e se eliminar o Sergipe não será surpresa. O América só perdeu uma partida nessa competição para o Itabaiana por 3 a 0. O próprio jogo que eles fizeram contra o Sergipe foi 1 a 1, mas com um erro de arbitragem grotesco a favor do Sergipe. Empataram com a gente, empataram com o Lagarto, ou seja, é um time muito forte, despachou agora o Lagarto com autoridade, então vai ser uma semifinal muito interessante de se ver e eu espero repetir a final Confiança e América, como aconteceu em 66, salvo engano, e 2009, acho que foi isso, que o América foi bicampeão e os dois campeonatos que ele fez a final em cima do Dragão. Quem sabe aí o tri, que todo mundo fala desse tri o tempo todo, venha só que dessa vez para o tricolor da Ribeirinha. Mas enfim, não ficando com um dos dois rivais, para mim pode até ficar com o América de Propriá. Eu sempre sei que eles não gostam que chamem de América de Propriá, mas isso é um pouco vício de linguagem. Peço perdão.
É isso, duas semifinais de muita tradição, muito equilíbrio. Não é porque o Sergipe foi de ponta a ponta que é para menosprezar o América. E Confiança Itabaiana, a gente vê, são as duas grandes forças do Campeonato Sergipano do estado de Sergipe nesse século XXI. Vem duelando, é um duelo muito equilibrado, com uma leve vantagem inclusive para o Itabaiana. O Itabaiana que recentemente ganhou de final para o Confiança. O Confiança ganhou final para o Itabaiana. Os dois são times que estão na Série C, então é uma semifinal. Eu não digo com cara de final, porque eu também acho que tem jogo para quem passar para a chave anterior. Mas realmente é uma semifinal enorme, é uma semifinal gigantesca, talvez a maior que poderia acontecer dado esse chaveamento. Bem, no final, como eu falei no início do vídeo, esse jogo pode ser uma virada de chave. Ou Confiança vai superando aos trancos e barrancos todas as críticas, os problemas e a desconfiança do torcedor, ou entra em uma crise profunda. O fato é que esse time, apesar de não estar enchendo os olhos em termos futebolísticos, é um time que tem sido resiliente. Ou seja, eu imagino que se a gente passa pelo Itabaiana, a gente chega muito forte, inclusive favorito. A gente não pode abrir mão e ficar com falsa modéstia, chega como favorito para a final do Campeonato Sergipano, para o título do Campeonato Sergipano. Mas antes de pensar em favoritismo, pensar em final, a gente tem que entender o peso dessa semifinal, o que está em jogo, e que com certeza esse é o grande teste desse elenco. Se esse elenco passa nesse teste, talvez os ajustes que a gente tanto fala precisem ser menores do que a gente está imaginando. Agora, se fracassar, a gente sabe que para a Copa do Nordeste, principalmente para a Série C, o ajuste tem que ser profundo. É uma semifinal que ela já tem um peso enorme pelo fato de ser uma semifinal, o fato de ser um clássico, mas ainda pode pôr à prova o primeiro ano, os primeiros meses da SAF e um futuro aí que a gente planejou de grandes conquistas, de acesso. Pode muita coisa estar em jogo em apenas 2 partidas. Daqui a uma semana saberemos se seremos felizes ou não e o quão reformulado esse time precisará ser para continuar da temporada. É isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.